E dizem que o signo peixes tem a ver com os pés. Então, toda a pauta que tem a respeito de pé, eu venho com muita curiosidade, porque como a gente não presta atenção nos pés, né, doutora Isabel? É a última coisa. Pois é, por que a gente faz isso? Provavelmente porque geralmente ele não incomoda, não dói. Ele é o mais importante porque carrega a gente. Exato. Para todos os lugares. Mas, infelizmente, ele é o mais importante e ninguém lembra dele. Mas quando também dá problema, a gente não consegue pensar em outra coisa. Não. E olha que interessante, muitas coisas têm relações, né? As coisas, existe uma relação entre o que você faz, a forma com que você cuida do seu pé e algumas doenças. Ah, é? Até mesmo o sapato, olha que interessante. Vamos lá, vamos começar aqui. Simples hábito. Ó, eu vou perguntar para vocês em casa e vou perguntar para você, Rê. Vamos lá. Se você usa este sapato na segunda-feira, tá? Qual outro dia você usaria este sapato? A pergunta é para você, e para você em casa. Usei um sapato na segunda-feira, por exemplo, hoje eu estou usando esse sapato. Você usaria este. Você em casa usaria o seu sapatinho. Qual outro dia você usaria este mesmo sapato? Supondo ser uma pessoa que tenha opções para troca, porque tem gente que não tem, né? Tem gente que não tem, mas às vezes você tem pelo menos duas, mas vamos supor que você tem alguma opção. Se eu usei na segunda, eu vou usar na quarta. Na quarta. E por que você usaria ele na quarta? Ah, para não repetir, por vaidade, sabe? É por isso. Adorei, adorei. Uma questão de vaidade, sincera. Adorei. Então, assim, o que acontece? Eu te perguntei e fiz essa pergunta para você em casa, por quê? As pessoas não pensam. Assim, por que eu preciso alternar o sapato? É importante alternar o sapato? Olha só. A minha avó dizia assim pra mim, minha neta, olha, você precisa pelo menos na vida só ter 2 pares de sapato. Eu era criança e não entendia muito, né? Eu achava assim, nossa, por que 2, né? Justamente porque você precisa alternar. Olha como é que as pessoas idosas são sábias. Claro. E não tem aquela explicação toda. Sabe que funciona, mas não sabe por quê, o porquê. Né? E aí eu vou explicar pra você o porquê é importante. Vamos lá. Lógico, pela vaidade, né? Óbvio, tudo bem. Mas agora, e pela questão da doença? Por que eu preciso alternar? Ó, eu vou usar este na segunda. Tá. Todo fechado, Todo né? fechado, muito bem. Alguns eu vou usar com meia, outros sem meia, tá? E o que acontece? Você usou, você vai suar um pouquinho, né? Você vai se movimentar, fica muito tempo com aquele sapato fechado. O sapato também precisa respirar. Por quê? Porque se é um meio fechado, como você mesmo comentou, tá? Ele está fechado. Eu usei ou não a meia, de qualquer maneira, fiquei muitas horas em ambiente fechado. O pé não respirou, né? O pé não respirou. E o sapato ficou fechado com o pé não respirando, né? Então, se eu tenho um meio úmido, eu tenho um meio de contaminação. Perfeito. Então, em casa, às vezes as pessoas falam pra mim assim, olha, mas eu não tenho condições. Pelo menos eu tenho 2. Se você tem 2, o que você vai fazer? Vai usar este na segunda e, como você mesmo falou, na quarta. Porque aí o pé respirou, o sapato respirou, você deu um tempo. Exatamente isso. Ótimo. Aí, Rê, você chega em casa e vai tirar o seu sapato. Eu vou deixar ele respirar, mas qual seria o local ideal para que eu coloque ele, para que tenha tempo de respirar, ter toda essa reação, né, eu já ia falar a resposta, mas assim, para que você possa, vamos falar entre aspas assim, descontaminar, dar tempo de voltar a um ambiente normal para o sapato. Qual local você colocaria? Quando eu uso o sapato fechado, eu coloco um spray, que eu não posso falar a marca, mas é um spray assim, que não sei se desinfeta ou qualquer, e aí deixo ele respirando ou na área de serviço ou na varanda. Perfeito. Pra arejar. Perfeito. Gente, fantástico. Então, o ideal é você colocar ele em local externo que tenha luminosidade. Ah, precisa de luz. De luz. Então, evite... Só de ar. Pois é, ele precisa de luz. Evite tirar o seu sapato e deixar no banheiro, ou no quarto, ou já colocar direto no armário, que é um lugar fechado. O ideal é isso. Com isso, você também vai ajudar, tá? A diminuir aquele ambiente de proliferação. Entendi. E olha que legal, né? São coisas simples, hábitos simples. E tem a ver com a saúde e a durabilidade do sapato e a saúde dos meus pés, das unhas. Não é? Perfeito. Das unhas. Perfeito. Bom, pelo que eu tô vendo, a gente tem sapato, tem a semaninha toda aqui, né? Tenho. Então tá bom. Já venho, porque eu quero saber com detalhes tudo. Vou conversar com ele. Paramos na
quarta, fizemos segunda e quarta. Então, o que eu consegui assimilar? Precisamos alternar o sapato, quando tirar, deixar arejando num lugar com luminosidade, pelo menos uma noite. Tá bom. Combinado. O que mais? Agora, Rê, vamos lá. Duas coisas que as pessoas fazem e esquecem, tá? Às vezes as pessoas usam muito chinelinho. Sim. Ou eu trouxe isso aqui para representar sandálias abertas, com o pezinho de fora, tá? Rasteirinha, famosa rasteirinha. Né? Então vamos lá. Eu posso usar isso aqui todo dia? Então, eu acho que não, por causa do pé fica muito exposto. Exatamente minha isso. opinião. Exatamente isso. Depois eu vou explicar num desenho que eu trouxe o porquê. Eu vou deixar vocês em casa curiosos, tá? Pra saber o porquê não é ideal você usar rasteirinha ou chinelo todo dia. Tá? Então guardem bem que daqui a pouco eu te explico. E mais uma outra coisa é o seguinte. Usei segunda e quarta. Certo? Terça e quinta eu vou usar um outro. Tá. Posso voltar a usar esse daqui na sexta? Pode. Não posso? Pode. Aí vou alternar com sábado e com domingo. Tudo bem. Combinado? Combinado. Então, em casa, a Rê já ajudou vocês a pensarem nisso. Isso é super importante. Agora, eu tenho problema. Eu tenho diabetes, tá? Eu posso pegar um sapato. Já tenho diabetes há muito tempo, tá? Eu posso pegar qualquer tipo de sapato, colocar no pé, sair feliz. Será que este sapato realmente está no tamanho ideal? Aí eu já não sei responder. Ninguém pensa nisso, Rê. Por quê? Raramente as pessoas com diabetes ou com algum problema em que altere a sensibilidade dos pés, raramente você sabe que tem esse tipo de alteração de sensibilidade. Porque a pessoa não liga uma coisa a outra. Sim, verdade. Tá? E aí eu trouxe um desenho que vai mostrar o porquê que você tem que ter muito cuidado ao escolher o seu sapato. Vamos ver a imagem, então. Acho que já pode soltar a imagem para quem está em casa enquanto a gente chega lá. Se bem que passear é tão gostoso nesse estúdio. Não, e aqui tá uma delícia. A gente vai, mostra o vestido, tudo. Muito bem. Aqui. Olha, acima do peso. O que acontece? Isso daqui é um exemplo, porque as pessoas imaginam o seguinte. Sabe aquele pé que fica rachado, que engrossa o pé? E aí as pessoas falam assim, por que isso acontece? Se você estiver acima do peso, tá? Então eu tenho o meu peso ideal. Sim. Se você estiver acima dele, basta 5 quilos acima. Você já começa a fazer um peso a mais sobre os seus pés. Ah, que interessante. E a gente não pensa nisso. Nunca, nunca. E olha como seus pés são tão importantes. Quando eu faço isso, olha o que acontece aqui, Rê. Isso aqui é só um desenho animado, tá? Para as pessoas entenderem. Isso daqui é a sola do pé, que a gente aumentou, lógico, fez exagerado para poder aparecer, tá? Ela vai engrossando. Então aquele pé fica mais grosso. Por isso que engrossa. Exatamente isso. Um dos motivos é aquilo. Agora, o que vai acontecendo? Eu tô com muito sobrepeso, ele vai engrossando e olha o que vai acontecendo com o tempo. Ó, meu pé, ó, aí ele começa a rachar. Então eu tenho isso tanto pelo sobrepeso, pelo aumento do meu peso, como outros motivos que geram rachadura nos pés. Tá? Então, em casa, guarde isso. Se você observa sempre que os seus pés estão ficando mais grossos, né? A sola do pé, né? Não os pés, perdão. Mas a sola do pé está ficando mais grossa e está difícil de tratar, observa se você não está acima do peso ou se tem alguma de algum outro problema que eu vou te deixar aqui. Eu fiz um gráfico, porque da última vez eles me pediram, tira foto do gráfico. Eu trouxe um gráfico bem simples. Aqui. Olha que legal, ó. Causas de fissuras, tá? Então, olha, pode ser consequência de psoríase, tá? Porque as pessoas não acham que tem psoríase no pé. E existe. No pé? No pé. No pé, na mão, tá? Diabetes pode causar fissura. Então, aquele desenho que eu fiz, o primeiro foi só para mostrar e exemplificar sobre o aumento do peso. Sim. O segundo é o que acontece. Vai engrossando, engrossando e eu posso apresentar rachaduras. Perfeito. E o porquê essas rachaduras acontecem, aqui está um resumo delas. Diabetes, agentes químicos. Agentes químicos é uma coisa bem simples. Você não lava o seu quintal? Sim. Né? O que acontece? Quando você vai lavar o quintal, você faz o quê? Você usa uma bota ou você vai de chinelo e lava com
né, aquelas substâncias, sabão e vai. Né? O ideal seria o quê? Você usar uma bota para proteger. Eu lavo descalço. Acho uma delícia. Sábado de manhã eu lavo meu quintal. Eu Higiene mental. Higiene mental. Mas para quem tem problema, não é legal. Não é legal. Porque você já começa a se submeter a esse agente químico repetitivamente. Lógico assim, você vai fazer uma vez ou outra, tudo bem. Mas repetitivo não é legal. Exatamente isso. O diário é que gera um problema. Andar descalço, que é aquele negócio que eu estava falando da rasteirinha também, sim, tá? Então, andar descalço sem nada e andar também, que eu esqueci de colocar aqui, com chinelinho e rasteirinha. Tá. Alterações climáticas, quer dizer, ambientes muito seco e frio e desidratação. Isso é um alerta, você precisa beber água. O seu pé agradece. Sempre, sempre. O seu pé agradece. A gente tem mais imagem ou não? Eu tenho só mais uma do meu pé apertado. Então vamos lá. Olha. Ai, lembra que eu falei do meu pé apertadinho? Sim. Então, olha, você que às vezes tem problemas de diabetes ou algum outro problema que causa uma neuropatia, que a gente fala, que não tem a sensibilidade dos pés, e você não vai observar isso, tá? Olha como é que fica o seu pé, às vezes, muito esmagadinho. Esmagado. Você não sente, porque você não sente mesmo. E com o tempo você acaba podendo gerar algumas doenças, como o mal perfurante, e acontece isso. Aí o que a gente vai fazer? Medir. Medir. Por isso que eu tô com essa fita. Uma fita normal, você vai medir o solado do seu pé, tá? E vai medir o tamanho do sapato, para que você possa ter certeza de que você está com o seu tamanho de sapato ideal. Perfeito. Aí você vai falar, nossa, mas isso tudo eu não consigo ver? Não, não consegue ver, porque você perde a sensibilidade. Vamos então para mitos e verdades a respeito da saúde dos pés. É mito ou verdade que alterações na pele dos pés podem indicar algum tipo de doença? Ó, alterações nas peles dos pés. Pode indicar alguma doença? Acabei de explicar para vocês. Pode. É uma verdade. Então, o que a gente precisa fazer? Ficar de olho. Aquela questão de só estar rachado ou repetido não melhora, pode ser um problema. Pode ser a consequência de uma psoríase, pode ser que eu tenha algum outro problema, diabetes, que eu nem sabia. Então, procure seu médico. Pode. É mito ou verdade que bolhas nos pés sempre devem ser estouradas? Adorei o sempre, né? Gente, eu vou pegar uma bolha e vou sempre estourar? Não. Cuidado, porque às vezes isso é um mito. Porque sempre, não existe sempre. Na medicina, não é sempre. Nunca. Não existe isso. A gente tem que tomar cuidado e, dependendo da região, vá no seu médico para ele olhar. Tá? Porque pode contaminar. É mito ou verdade que umidade facilita a micose? Muito legal. Rê, vou pedir para vocês. Lembra que eu falei do sapato que a Rê ajudou a gente, como você vai guardar? A umidade, um local úmido, facilita ter micose? É uma verdade. Então, em casa, para tudo que... Eu gosto muito que vocês pensem junto comigo, eu adoro esse bate-papo. Porque se você entende o que está acontecendo, isso vai gerar para qualquer outro problema. Então, toda a umidade facilita a micose. Isso é uma verdade. É mito ou verdade que lixar os pés soluciona problemas com rachaduras? Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para quem tem rachadura, né? Que vai na manicure ou no podólogo, lixe o pé. Responde para mim, resolve o seu problema ou volta a rachadura? Então, resolve, soluciona? Não. Então, lixar os pés não soluciona o problema. Eu tenho que solucionar, isso é um mito, eu tenho que solucionar o problema que está causando aquilo e o lixar é o paliativo. Eu vou lixar levemente, não lixe, gente, isso é um erro que as pessoas cometem muito, tá? Lixa, 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 lixa. Entende o seguinte, tudo que você fizer com o seu organismo, tudo, qualquer coisa, muito agressivo, tipo assim, vou lixar muito, o organismo vai reagir. Então, ele vai produzir muita célula de novo. Perfeito. Tá? Então, é leve. Vamos, então, agora às perguntas que as pessoas mandaram de casa. Ah, tem mais uma. É indispensável o uso de protetor solar no dorso do pé? Adorei essa pergunta. Quem é que usa protetor solar no dorso do pé? Eu uso, porque meu pé é muito branquinho. Parabéns. Todo vermelhinho. Parabéns. É dispensável? Não, né, gente? Não é dispensável. Por quê? Por que eu vou esquecer do dorso do pezinho? É super importante. Segue o conselho da Regina. Viu o comentário dela? É muito branquinho e ela usa. Use também. Tá.
Acho que a gente tem mais uma. É mito ou verdade que diabéticos podem usar qualquer tipo de sapato? Adorei essa pergunta. Essa pergunta é para selar exatamente o que eu falei. Por favor, tenham muito cuidado. Pacientes que têm diabetes, vejam que existem sapatos específicos, tem que ver o nível até do quanto você tem sensibilidade ou não. Então, vai no seu médico, conversa com ele. Existe uma equipe multidisciplinar que cuida de pés de pacientes diabéticos. É tão bonito o trabalho deles, o enfermeiro, o podólogo. Então, tomem cuidado, tá? Não pode usar qualquer tipo de sapato. Agora sim, perguntas que as pessoas mandaram em casa. Volto daqui um minutinho. Vamos agora para as perguntas a respeito da saúde dos pés que você de casa mandou pra gente. A Carla pergunta: o que fazer quando o calcanhar está tão ressecado que até sangra e dói? Carla, obrigada, viu, pelo carinho de participar com a gente. Eu queria muito agradecer, porque assim, a participação de vocês é de extrema importância. Claro. Né? Carla, o que você vai fazer? Resseca ao nível de sangrar e doer. Isso acontece muito, tá, Rita? Tem muitas pessoas que sentem muita dor, tá? Primeiro, você vai ao médico para poder identificar o porquê você está tendo isso, tá? E poder observar os seus simples hábitos. Então, nós vamos excluir que tenham doenças, né? Junto com isso, que estejam causando, ou eu tenho diabetes, ou rachadura só por hábitos, tá? Então, nós vamos excluir as doenças e observe os seus hábitos. Porque, gente, é tão interessante isso, Rê, que assim, hábito significa assim, ó, eu acordo, faço aquilo tão automático... Sempre se dá conta, né, doutora? Exatamente isso. Então, o hábito, ele precisa ser olhado. Às vezes a gente tem que parar e olhar o hábito. E vamos olhar os seus hábitos. Então, qual é o meu conselho para você, Carla? Se você está nesse nível de sangrar e doer, vai ao médico para ele poder te orientar, investigar. Não é fácil. Alguns pacientes têm esse tipo de doença assim, e volta e volta. Às vezes a gente tem que fazer raspado, tem que ver se tem uma micose associada ou outras doenças como psoríases associadas, N outros problemas. O meu conselho, por enquanto, até o dia de você conseguir a sua consulta, é hidrate bem. Evite usar rasteirinha, tá? Observa se alguma entre os dedos pode ter alguma micose, que é aquela partezinha branca que fica macerado, tá? Olhar as unhas. Passa o hidratante à noite e coloca uma meinha, tá? Mas o mais importante, vá no médico. Próxima pergunta foi enviada pela Cibele. Vivem aparecendo bolinhas nos meus pés que coçam bastante. Isso é normal? Nossa, Cibele, obrigada pelo carinho. O que acontece? Isso aqui acontece às vezes bastante. Eu não sei se é isso, porque assim, o que acontece? Existem algumas alterações, algumas doenças, tá? Como a desidrose, que exatamente essa é a queixa. Aparece bolinhas, coça, tá? Aí eu tenho que ver o conteúdo dessa bolinha, se ele é clarinho ou se ele é amarelado, tá bom? Se for clarinho, coça, ela vai estourar, piora geralmente mais à noite, isso até pode ser uma desidrose. Você precisa procurar o seu médico, porque normal não é. Não é normal aparecer bolinha, essas coisas assim, não é normal. Mas se você procurar o médico, ele vai te orientar. Porque, por exemplo, se for uma desidrose, é uma doença que vai e volta. Tá. E aí a gente te ajuda, o médico vai te ajudar a controlar e a saber qual é o gatilho que estimula essa doença. Perfeito. E como você viver bem com ela, evitando. Perfeito. Tá? Próxima pergunta foi enviada pela Conceição. Diabéticos podem esfoliar os pés? Alguma recomendação quanto a retirar unha encravada? Nossa, muito... Conceição, obrigada, adorei. A minha babá se chamava Conceição. Eu amo esse nome. Então, assim, o que acontece? Esfoliar os pés de pacientes diabéticos, por favor, tenham muito cuidado. Tudo deve ser feito com cautela, tá? Nós vivemos, assim, a gente vive no hábito, que eu estava falando do hábito. Vive, corre, eu tenho diabetes, eu já tomo remédio, está tudo controlado. Não é bem assim, porque a diabetes é uma doença silenciosa, assim como a hipertensão, né? Raramente ela te dá o sinal de que você está com algum problema. E às vezes quando você vai descobrir que você está com diabetes, já tem tanto tempo, Rê. Ela já fez tanta lesão, lesou o rim, lesou, sabe, a parte oftalmológica, lesou a retina. Então, assim, por favor, diabetes, se você tem, está diagnosticado, vá no seu médico. Às vezes, até no posto de saúde, existem equipes multidisciplinares que vai te ensinar exatamente a esfoliar quando pode, a gramatura, a forma leve.
Olha uma coisa interessante, você às vezes vai ter que usar o secador para secar entre os dedinhos e você vai fiscalizar os seus pés, abrir entre os dedinhos, olhar a sola do pé, olhar entre os dedinhos, tá? E quanto a tirar a unha encravada, todas as pessoas, diabéticos ou não, devem ir ao podólogo. Dependendo do que você tiver, por exemplo, se for uma alteração um pouco mais grave, o porquê que está causando aquela unha, vá ao médico, tá? Porque às vezes precisa fazer cirurgia ou não. Tá. No caso do diabetes em si, é mais perigoso ainda, porque você tem uma recuperação mais morosa, mais devagar, não é tão simples. Então, por favor, você tem uma amiga diabética, você tem as vizinhas, senta no chá da tarde para conversar e dê uma aula para elas. Gente, vou falar sobre diabetes e pés. Tomem cuidado. Pronto. Com carinho, com paciência, né? A gente vai encaminhando todas as situações, porque parece uma coisa boba. Vai na manicure e faz o pé, e aí acaba fazendo tudo errado. Mas agora a doutora Isabel já ensinou, a gente não vai mais fazer isso. A doutora Isabel Martinez é médica, ela tem um site que é clinicamartinez.com.br, Martinez com Z. E no Instagram você também acha essa princesa como @Clínica Martinez e no Facebook Martinez Clínica. Muitíssimo obrigada. Cuidado com a chuva, tá? Obrigada pelo carinho. Obrigada. Volte sempre que a gente fica com saudades. Obrigada.